Graça e paz, boa noite, meus irmãos, amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo 1. Quero agradecer a Deus pelo privilégio, uma vez mais, de estar aqui na minha casa, poder compartilhar do Evangelho da graça de Deus. Deus abençoe a vida do meu pastor Silas Malafaia, da sua família, do seu ministério, pastor Odilton Ângelo. Uma vez mais, Deus abençoe a sua vida. Estou acompanhado da minha esposa, Graciele, que está sentada aqui na primeira fileira, orando por nós. Privilégio rever tantos amigos aqui nessa noite. Evangelho de João, capítulo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler até o verso 12. Ao passar, viu ele um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifeste a glória de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois vem a noite quando mais ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: Levanta-te e vai ao tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Os seus vizinhos que anteriormente o haviam visto a mendigar perguntavam: Não é este que estava sentado a pedir esmolas? Uns diziam a ele, outros não, apenas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu mesmo. E eles perguntaram: Como foram abertos os teus olhos? E ele respondeu: Um homem chamado Jesus fez barro, colocou nos meus olhos, disse para ir lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e voltei vendo. E eles perguntaram: Onde ele está? E ele disse: Eu não sei. Curve a sua cabeça. Deus bendito, louvamos o seu nome e te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos nessa noite porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fale conosco através do teu texto sagrado, através do teu santo evangelho, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus está em Jerusalém, tinha subido para a cidade santa por ocasião da festa dos tabernáculos, João capítulo 7, verso de número 2. Tinha ficado na região central de Jerusalém, tinha tido um embate com algumas pessoas das autoridades do templo, da religião judaica, em João capítulo de número 8, da questão da mulher adúltera. Depois ele lá nos últimos versos 58 e 59 do capítulo 8, ele vai ter um outro embate, vai dizer que antes de Abraão ele é, e os homens então não vão concordar muito com Jesus Cristo e vão tentar tirar pedras em Cristo. Então é nesse momento que ocorre essa passagem de João capítulo 9. Eu não posso afirmar qual é o local onde está o cego. Seria assim uma falta de respeito minha ao texto sagrado. Algumas pessoas, alguns comentaristas, Hendricks e tantos outros, dizem que provavelmente ele teria estado na chamada Porta Formosa, que era o local preferido na época onde as pessoas sentavam para praticar a questão de pedir esmolas. Esse homem está sentado à beira do caminho, está sentado ali na entrada próximo ao templo, e então eles fazem uma pergunta, os discípulos vão fazer uma pergunta de cunho teológico judaico. Eles vão perguntar: Senhor, quem ele pecou para que ele nascesse cego, ou ele ou seus pais? A pergunta dos discípulos tem a ver com o que nós chamamos de teodiceia, a justiça de Deus. Eles queriam saber qual é a justiça aplicada na vida do cego para que ele pudesse nascer dessa forma. Eles tinham interpretado que se ele estava cego era por causa de um aspecto moral, ou seja, é a questão de causa e efeito. Ele pecou, então ele teve algum tipo de problema de saúde. Essa era a relação judaica para algumas coisas, causa e efeito. Então eles perguntam: quem ele pecou? Ou este ou seus pais, para que nascesse cego? Dentro desse escopo da pergunta, você tem 3 manifestações de justiça no Antigo Testamento. Você tem a justiça de Moisés, você tem a justiça de Jó e você tem a justiça de Salomão. Cada uma delas é uma ideia de justiça do ponto de vista do Antigo Testamento. A justiça de Moisés a gente chama de justiça distributiva. Qual é a justiça distributiva? Você fez o bem, então você vai se dar bem. Você fez o mal, você vai se dar mal.
Nós chamamos de meritocracia. Você trabalhou 30 dias, recebe 30. Trabalhou 20, recebe 20. Ah, mas eu trabalhei 20, ele trabalhou 30, por que ele recebe mais? Ah, porque ele trabalhou mais. É meritocracia. A justiça de Moisés, ela não se encaixa na justiça de Jó. Porque o que Jó cometeu para que aquilo ocorresse na vida dele? O próprio texto sagrado diz que ele era um homem que se desviava do mal. Logo, a justiça de Moisés não encaixaria nele. Então, qual é a justiça de Jó? A gente chama justiça de permissiva, onde Deus é soberano e está sentado no trono. E ele diz assim, eu quero que aconteça. E você percebe isso no último texto de Jó. Quando Jó percebe que ele diz o seguinte, olha, bem sei que tudo podes, mas nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Jó compreende que Deus no trono, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é o dono de todas as coisas, ele é o soberano, aleluia. Então ele conclui isso no último texto, no último capítulo. A justiça de Salomão é a justiça de Jesus. Eclesiastes 7,15, Salomão vai falar alguns meandros a respeito da justiça. Qual é a ideia da justiça de Salomão? Haverá pessoas boas que farão a bondade, mas infelizmente se darão mal na vida. Cairão na vala. E haverá pessoas que farão a maldade e aparentemente se darão bem. Mas Salomão dizia, a colheita sempre virá de Deus. Por que a justiça de Salomão se encaixa em Jesus? Porque Jesus pregou o amor, Jesus fez o bem, Jesus ajudou o próximo. Qual foi o seu final? Cruz no Calvário. Aparentemente parece que Jesus se deu mal. Pilatos fez o mal, lavou a mão. Aparentemente parece que se deu bem. Qual é a colheita de Pilatos? Morto até hoje. Qual foi a colheita de Jesus? Ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a justiça de Salomão. Eles querem saber qual a justiça aplicada ao cego. Olha na sua Bíblia. Este ou seus pais para que nascesse cego. Aí seria a justiça de Moisés. É aquele Deus que visita o pecado dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Qual é a ideia dos discípulos? Ele está dessa forma porque ele pecou. Ele está dessa forma porque ele está quebrado, porque ele cometeu algum tipo de mal. Porque para eles era impossível um Deus eterno, sentado no alto sublime trono, permitir que um homem nasça cego. No ideal judaico, isso não tem como. É inconcebível. Como um Deus que cria o sol, as estrelas, a beleza da vida, a beleza da natureza, permite que um homem nasça cego. Então é pecado. Então os discípulos não conseguem conceber isso. Para eles não conseguem entender com a cabeça humana. Ou seja, a proposta do texto de João é o seguinte, é mostrar a minha e a sua diferença diante dos planos eternos de Deus. Então Jesus vem numa resposta extremamente fantástica. Verso de número 3. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Jesus está dizendo assim, vocês estão cegos. Aí é uma crítica, vocês estão mais cegos do que o cego. Porque só pelo fato dele nascer cego, vocês já interpretaram que é um pecado. Deixa eu melhorar. Ah, fulano perdeu o emprego porque é pecado. Fulano teve aquele problema porque é pecado. Ele está dessa forma porque é pecado. Porque algum mal aconteceu, então esse mal veio sobre ele. Então deixa eu melhorar isso para você. Isso que está acontecendo na sua vida não tem nada a ver com pecado. O que está acontecendo na sua vida é um plano maior de Deus sobre você, para que a glória de Deus seja derramada sobre a sua vida. Isso tem a ver com glória. Isso tem a ver com um plano soberano. Aleluia. Isso tem a ver com algo que quem está à sua volta não compreende. Santo Agostinho vai dizer, enquanto mais altos forem os meus pensamentos, Deus está além. Deus está muito além do que você imagina. Os discípulos olhavam para o cego e falavam que é pecado, e Jesus está dizendo, é plano do Pai. Oh, aleluia! É plano do Pai. Então eu quero te dizer, isso que você está vivendo não tem nada a ver com o diabo. Isso que você está vivendo não tem nada a ver com o olho gordo. Isso que você está vivendo é um plano eterno. Porque em breve a glória de Deus vai ser estabelecida através da sua vida. Aleluia! 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 Tem a ver com a glória maior. Aí eu te pergunto, meu amigo pastor Vitorino, há quantos anos esse homem está ouvindo que é pecado,
que ele está sofrendo a vida inteira. Pecado, 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 pecado. Pela primeira vez na vida, ele escuta, é glória de Deus. Isso aqui é sensacional. Jesus está dizendo o seguinte: antes de eu curar ele por fora, eu vou curar ele por dentro. Porque não adianta nada você viver por fora se por dentro você está ruim. Hoje você está ouvindo que isso que você está vivendo é para a glória de Deus. Então hoje Deus está te curando por dentro, porque em breve você vai viver por fora aquilo que você vai viver por dentro. Ele quebrou cadeias daquele homem, cadeias. Quebrou cadeias, princípios ruins, vontade de desistir da vida. Jesus quebra cadeias dentro dele e cura ele de maneira tremenda. E o texto diz, verso 4 e 5: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Pois vem a noite, enquanto mais ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês querem explicações a respeito de passado? Magdiel está assim: vocês querem explicações? Isso é nosso, é do ser humano. A gente gosta dessa coisa, planilha detalhada de Excel. Nós adoramos isso, organograma, explicações, né, longos textos de explicações. A Bíblia está repleta de textos de homens querendo explicações. O que os discípulos queriam era uma ideia. E Jesus está dizendo assim: não, vocês estão muito preocupados com o passado dele, ao invés de glorificar pelo presente dele. Vocês tinham que estar me glorificando a mim, porque o presente dele é melhor do que o passado, porque eu acabei de chegar no presente da vida dele. E vocês querem saber por que quebrou? Moisés é o segundo cara do Antigo Testamento. O primeiro é João Batista. Regra de hermenêutica: o que Jesus fala é absoluto. Jesus disse que nascido de mulher ninguém foi maior do que o Batista. Então o Batista é o maior cara do Antigo Testamento. O segundo cara do Antigo Testamento é Moisés. Moisés diz, quando vai libertar o povo, ele pergunta para Javé e fala assim: eu vou lá libertar o povo, eu queria saber seu nome. Explicação. Ele quer uma explicação. Eu quero saber qual é o seu nome para eu libertar o povo. Deus sentado no trono, eu acho que Deus riu da cara dele. Você quer o quê? Nome. Nome? Não, aqui não tem nome. Aí você vai lá e diz que o eu sou te mandou. Não, o senhor não vai dar explicação, não. Você vai fazer o que eu estou mandando. Vai lá e diz que o eu sou te mandou. Às vezes nós sentamos e queremos uma explicação. Por que quebrou? Por que deu errado? Por que aquilo não deu certo? Por que fulano não ficou doente? Por que a porta não abriu? Aí sabe o que acontece? Um tremendo de um silêncio. Porque o dia que o oleiro começar a falar com barro, explicar barro, ele deixa de ser oleiro e passa a ser barro. O oleiro não explica, ele só trabalha e faz. Aleluia, aleluia, aleluia. É necessário que façamos. Jesus está dizendo assim: para de se preocupar com o passado e começa a me glorificar no presente. Jesus está dizendo para os discípulos: a luz chegou na vida dele. Eu quero te falar uma coisa: não se preocupe com o que passou, glorifique, porque o seu presente é maravilhoso. Como é que eu sei? Você está quinta-feira aqui na DEVEC, sede, você está dizendo que o seu presente é maravilhoso. Como? Jesus está diante de hoje na sua vida, a porta de Deus está aberta. Há uma saída, há uma saída, há uma graça, aleluia. E Jesus está dizendo assim: eu estou no mundo, ainda há saída, ainda há tempo, aleluia, ainda há tempo. Os discípulos não entendendo muito, diz o texto, verso 6, tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com saliva e aplicou nos olhos do cego. Esse aqui é um texto interessante. Verso 6, se você olhar na sua Bíblia, é o único texto que está em silêncio. O cego fala, tá, irmão? Ele só é cego, ele vai falar daqui a pouco. Só para explicar. Os discípulos estão quietos. Pastor dito, os discípulos estão quietos aqui, ó, verso 6, ó. Jesus cospe no chão e faz barro com saliva. Os discípulos estão em volta, olhando. Rapaz, o que é isso aí? Ele nunca fez isso. Isso é novo. Isso é movimento novo. E o ceguinho lá, ó, quietinho. E Jesus trabalhando, fazendo nele. Provavelmente, como diz William MacDonald, do comentário do Novo Testamento, ele fala uma coisa interessante. Provavelmente ele não tinha um globo ocular. Então Jesus fez 2 bolas de barro e colocou na cavidade orbital da face. Ele ficou sentado, porque provavelmente ele não tinha, cego de nascença, e colocou lá, e ele em silêncio.
Eu acho interessante esse momento de Cristo com ele. Por quê? Jesus não fala, Jesus trabalha. O cego não ouve, o cego sente. Oh, aleluia! Talvez você esteja vivendo isso na sua vida hoje. Você está em um momento onde você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não consegue ver a mão de Deus, mas provavelmente você já está sentindo a mão de Deus. Não é possível que você não perceba que a mão de Deus já está fazendo algo sobre a sua vida. Ainda que você não veja, ainda que você não ouça, mas que você sinta a mão do Todo-Poderoso Deus de Israel tocando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O cego fica em silêncio. Eu acho interessante que ele se permite ser trabalhado por Cristo. Ele se permite. Você acha que a terra não incomodou a face? O barro não incomodou o rosto? É uma pele mais sensível, Marquinhos, mais fina. Provavelmente deve ter arranhado. Mas por que ele espera? Porque ele quer um resultado diferente. E aquele que quer um resultado diferente tem que encarar o processo da dor. Mas quem não encara o processo da dor não pode reclamar do resultado que obtém. Tem muita gente que quer o mesmo resultado sem encarar o processo. Ah, não, eu quero ter a mesma coisa. Não, filho, tem que incomodar, arranha, incomoda, mas vale a pena. É Jesus que está trabalhando. Os discípulos do lado em silêncio, porque Jesus nunca tinha feito isso. Isso é algo, Jesus não era alguém que engessava método. Jesus era alguém que fazia algo diferente. Ele respeitava a particularidade de cada um. Por exemplo, João capítulo 11, quando ele vai a Betânia, e Marta recebe ele na entrada da aldeia. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu amigo pastor Gilberto. E Jesus começa um diálogo com ela. Marta é muito boa de Bíblia. Marta não é pouco boa de Bíblia, não. Ela é muito boa de Bíblia. João 11, 27, ela reconhece Jesus como Messias. Ela diz, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ela sabe que ele é o Cristo. Ela reconhece ressurreição escatológica. Eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Ela conhece, ela tem um alto diálogo com Jesus. Depois que Marta sai, encontra Maria. E o texto diz assim, que Maria chega perto de Jesus e fala assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase de Marta. Ela não ouviu Marta dizer, mas ela disse a mesma frase, a mesma coisa. E o texto diz que quando ela fala, ela chora. Jesus vê ela chorando e começa a chorar. Lembro como fosse ontem eu estudando esse texto. Aí eu perguntei para o Espírito, eu falei, mas Senhor, como é que pode? Marta fala a frase e o Senhor não chora. Maria falou a frase e o Senhor chorou. Como é que o Senhor não chora com um e chora com o outro? Aí o Espírito ministrou no meu coração. Com um eu choro, com o outro eu converso. Mas eu trato cada um da sua particularidade. O cego, ele cuspiu no chão e fez barro. Com Bartimeu, ele disse, eu quero que você veja. Ele trata cada um da sua forma. O que ele faz com você não é o que faz comigo. Respeite o processo de cada um de nós. Respeita o processo de cada um das nós. Aleluia! Cada uma da pessoa do seu lado, na sua frente, atrás de você, tem processo diferente. Você não pode querer impor para alguém que está ao seu lado a mesma proposta que Deus tem na sua vida. Para cada um de Deus, para cada um de nós, Deus tem uma estrada. Para cada um de nós, Deus tem uma maneira de trabalhar. Com o cego é essa maneira. Era cuspir no chão. Poderia levantar o braço. Eu quero que você veja, mas ele não. Ele cospe no chão e faz barro. Os discípulos não compreendem. Mas ele está dizendo, nas entrelinhas, com ele eu faço dessa forma. Com outro eu quis da outra forma. Mas o importante é que a minha glória é revelada. Aleluia! É a multiforma maravilhosa de Deus agir. Verso de número 7. E o texto diz assim. E disse-lhe Jesus, levanta-te e vai ao tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Verso 7 aí. Deixa eu me ater só um cadinho aqui. Só um bocado. Você está falando de Jerusalém cheia. Posteriormente à festa dos tabernáculos, ainda tem muita gente, cidade apertada, pequena, isso aqui é cidade velha, antiga, ruas estreitas, complicadas. Olha na sua Bíblia, ele está cego, barro no olho, sentado provavelmente no chão, eu posso falar dessa forma, que Jesus cospe e coloca lá, ele está mendigando, e ele está sentado, barro no olho, presta atenção, hein? Cego, sentado. Jesus fala assim para ele, ó, levanta e vai lavar no tanque de Siloé. Como? Como é que faz isso? Cego, barro no olho,
sozinho. Como é que faz isso? Olha no texto. Vê se Jesus mandou João segurar na mão dele. João, segura na mão do cego e leva ele lá para lavar o olho lá. Pergunta se ele mandou Pedro. Pedro, segura na mão do cego e manda ele lavar lá. Jesus vira para o cego, ó, dá o seu jeito. Levanta e vai lavar no tanque de Siloé. Jesus está dizendo, levanta e vai. Por que Jesus não mandou ninguém com ele? Porque quem tem que buscar é eu e você. Quem tem que levantar de madrugada para orar somos nós. Nós que temos que vir aqui fazer as campanhas aqui da igreja. Aleluia! Às vezes a gente quer determinar o nosso milagre embasado naquelas pessoas que andam à nossa volta. Jesus está dizendo, você quer ver alguma coisa? Levanta e vai. Olha no texto, o verso de número 7. Vê se Jesus falou para ele, você vai levantar e vai. Depois que você lavar, você vai ver. Nem isso ele falou. Levanta e vai. Aleluia. Levanta e vai. E Jesus poderia ter falado, eu quero que você veja. Olha, eu quero que você veja agora. Não, Jesus está dizendo, você quer ver? Levanta e vai. Ele está trabalhando a fé. Ele está ensinando o cego a andar da seguinte forma. Não ande por aquilo que você vê. Ande por aquilo que eu falei. Fé é andar naquilo a qual você ouviu, não aquilo a qual você está vendo. Não ande segundo os olhos da sua face, mas ande segundo a palavra da promessa a qual Deus lhe fez. Porque às vezes os nossos olhos nos enganam. O calendário nos engana. A nossa aparência nos engana. Mas a voz de Deus, aleluia, ela nos sustenta. Ela nos mantém de pé. A voz de Deus nos orienta a andar. Eu acho interessante esse texto, pastor Odilto, que ele não mandou também lavar no tanque de Betesda. Irmão, Siloé, lá na entrada de Jerusalém. Lá na entrada de Jerusalém. Mas é longe, Siloé é longe. Betesda era ali do lado. Aí eu perguntei o texto, mas Jesus, por que o senhor não mandou lavar no Betesda? Porque Betesda só tem movimento, e movimento não cura. Ao invés de curar, só atraía doença. Se movimento curasse, estava todo mundo curado. O que cura é a palavra. Por isso que eu mandei para ele lavar lá no tanque de Siloé. Porque é a palavra que cura. Lá no enviado. Vai lá no enviado. Eu acho interessante que ele levanta e vai. Mas por que ele levanta e vai? Porque quem mandou foi Jesus. E quando Jesus manda, a gente enfrenta qualquer coisa e continua caminhando. Você acha que Jerusalém facilitou para ele? Você acha que Jerusalém abriu e deixou ele entrar? Não. Jerusalém tinha uma dificuldade muito grande com pessoas com defeito. Principalmente os judeus na época. Na Jerusalém do primeiro século. Você vê o cego Bartimeu habitando fora de Jericó. Jericó é uma cidade com muitos sacerdotes e levitas. Só morava em Jericó quem tinha dinheiro. Por isso que Zaqueu está dentro e o cego Bartimeu está fora. Zaqueu tem grana, o cego não. Jericó era uma cidade com muitos levitas e sacerdotes. É só você lembrar. Parábola do samaritano, Lucas capítulo 10. Levita e o sacerdote ligando a estrada de Jerusalém para Jericó. Havia muitos sacerdotes e levitas que moravam lá. Então o que acontecia? As pessoas com defeito moravam do lado de fora de Jericó. O cego Bartimeu, ele entra em Jericó depois que Jesus cura ele. Mas ele entra. Antes ele não podia entrar, mas agora Jesus o conduz. Aleluia! Então eles tinham muita dificuldade. Esse cego, provavelmente, ele teve dificuldade em Jerusalém. Ele enfrentou a multidão. Provavelmente ele teve muita dificuldade para chegar no tanque de Siloé. Mas por que ele enfrenta? Porque quem manda é Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, enfrente toda a multidão de oposição. Ainda que as palavras negativas venham contra você, ainda que as pessoas não acreditem naquilo a qual Deus lhe disse, mas continue caminhando, porque quem mandou você seguir foi Jesus. E quando Jesus fala, a gente enfrenta. Quando Jesus diz, a gente enfrenta toda a multidão e segue, aleluia. E esse homem enfrenta toda aquela multidão e chega diante do tanque de Siloé. O texto diz na sua Bíblia que ele lavou. Eu acho interessante. No texto não há nenhuma forma do texto dizer que Jesus disse para ele, olha, você vai lavar e você vai enxergar. Mas ele acredita naquilo que Jesus tinha dito. Quando eu olho esse texto, igreja, eu não consigo ver um homem, eu falo muito isso para minha esposa, na beira do tanque de Siloé, pegando água assim, com todo respeito. Eu não vejo alguém, sabe, botando água dessa forma. Eu vejo alguém no tanque de Siloé
mergulhando, não lavando na beira do tanque. Porque quando Cristo fala algo para a gente tem a ousadia de fé. Aleluia! É a mesma ousadia dos homens de Caná da Galileia. Enche as talhas, e eles encheram até a borda. Já que Jesus mandou, então eu vou encher até a borda, porque o que Ele manda, então é sempre excelente. Aleluia! Eu vejo um homem que mergulha dentro desse tanque. Esse homem, agora completamente lavado e enxergando, ele começa a ter, primeira vez na sua vida, o contato com a beleza da vida. O sol, as estrelas, vê a cor da sua pele, o seu cabelo, vê crianças correndo. Porque quando Cristo tira de nós a sombra do pecado, tudo que está à nossa volta faz lembrar que Cristo reina. Aleluia! A gente levanta de manhã e já vê a natureza bela. Aleluia! A gente conhece, a gente começa a dar valor às pequenas coisas da vida. Calamandará, Súria! A gente olha as coisas belas e diz assim: Deus está no comando, Deus está no comando, Deus está no comando. Ele está vivo, Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele reina, Ele reina, Ele reina. Porque tirou de nós as escamas do pecado. Tirou de nós as coisas da nossa vista. Tem um texto do Carl Sagan, um filósofo antigo, o Guilherme Briggs, um grande dublador brasileiro. Ele faz a dublagem muito bem do Superman e alguns outros personagens. Ele leu o texto do Carl Sagan, que lançou um texto chamado O Ponto Pálido Azul. É um texto muito bonito que o Carl Sagan escreveu. Ele se inspirou na foto que a Voyager tirou do sistema solar. A Voyager estava voando pelo espaço, chegou em Netuno, e ela virou a sua câmera e bateu uma fotografia única do sistema solar. Quando essa imagem, pastor Odilto, chegou na NASA, e eles colocaram no computador para ver, a Terra vista de Netuno é um pixel. Não tem um pixel da televisão quando queima, fica aquela coisinha branquinha? Isso. Essa era a Terra ali, um pixel. Então Carl Sagan escreveu o texto, O Ponto Pálido Azul. Quando eu assisti esse vídeo, sendo dublado pelo Guilherme Briggs, eu chorei muito. Porque mostra aquele pixelzinho no meio do nada, suspenso no ar, com uma faixa enorme do raio solar e aquele pixel pequenininho. Aí eu falo assim, aquilo é a Terra. Quando eu olho aquilo, e quando eu vejo esse texto, eu vejo que um Deus enorme, criador disso tudo, se esvaziou de sua glória, assumiu a forma de homem, e veio até aqui para dizer para mim que eu tenho valor para Ele, aleluia! E Ele veio até aqui dizer para mim e para você que Ele nos ama, que Ele se importa conosco, e Ele tirou de nós essa escuridão do pecado, e hoje a gente olha para as estrelas, hoje a gente olha para a família, hoje a gente olha para os filhos e vemos, Deus está em todos os lugares da nossa vida. Aleluia! 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 Ele voltou enxergando. E ele volta enxergando. Verso 8 e 9. E os seus vizinhos que anteriormente o haviam visto a mendigar, perguntavam, não é esse que estava sentado a pedir esmolas? Uns diziam é ele, outros não, apenas se parece com ele. Ou ele mesmo dizia, sou eu mesmo. Aí eu te faço uma pergunta. O que mudou de manhã para esse horário? Ele não cortou o cabelo. Ele não estava com a roupa nova, pastor Gilberto. Ele não estava com uma barba diferente. Era a mesma pessoa. E eu fiquei perguntando muito ao texto. Mas, Senhor, o que mudou? Para os vizinhos não reconhecerem que ele era a mesma pessoa que estava pedindo esmolas. A resposta é simples. Ele se encontrou com Jesus. E quem se encontra com Jesus não fica a mesma pessoa, fica diferente. Aleluia! Ainda que você não queira, aleluia, Deus deixa em nós uma marca
que por onde a gente passa, por onde a gente anda, a gente não precisa nem falar nada, mas a glória, a luz de Cristo, a beleza da vida, aleluia, o sangue do Cordeiro fica marcado sobre nós. Você não precisa falar nada. O seu andar é diferente, o seu falar é diferente, o seu gesticular é diferente, a maneira que você senta é diferente, a maneira que você dá bom dia é diferente. Por quê? Você encontrou com Jesus. Quem encontra com Jesus não fica a mesma pessoa. Ele fala diferente, ele adora diferente, ele enxerga diferente. Há um Deus sobre nós, aleluia. E eu acho interessante, pastor Odilto, num texto que diz o seguinte, que quem percebe a diferença é os vizinhos. Ele não chega com a placa, sou da Devec. Não chega. Os vizinhos, olha, rapaz, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. A luz é dessa forma, a luz. Mateus vai falar isso. Você quando chega num ambiente escuro, você percebe que está escuro porque não tem lâmpada acesa. Mas quando você acende a lâmpada, você percebe a diferença. É interessante que lâmpada não fala. Lâmpada só brilha. Você não diz para a lâmpada, não fala assim, olha, eu estou aceso, olha para mim. Quando a lâmpada acende, você percebe a diferença. Quando alguém tem Cristo, não precisa nem falar. Só ele chegar, aleluia. Só ele entrar numa reunião, só ele estar dentro de casa, só ele estar no meio da vizinhança, ele está na rua, ele está no meio do trabalho, ele sai entre os amigos, ele fica em silêncio, ele está de uniforme, mas todo mundo olha, aquele camarada é diferente, ele é diferente, ele é diferente, ele é diferente, ele tem algo diferente, ele tem Deus, ele tem Deus, ele tem Deus. Aleluia, você pode adorar o Senhor, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aí vem a pergunta, Magdinho, dá uma. Vem a pergunta de R$1 milhão, pastor Odilto. Verso 10. Diz assim no seu texto, na sua Bíblia. E eles perguntaram, como foram abertos os teus olhos? Você vê como ser humano, nós somos complicados. O verso 2 é os discípulos perguntando, por que ele tem o olho fechado? O 10 é os vizinhos perguntando, como é que seu olho está aberto? Você vê como é que ser humano o ser humano é difícil, né? O primeiro grupo mas está fechado por quê? E o segundo como é que abriu? Como é que funciona isso? Como é que funciona? Por que da pergunta? Cara, tu era cego. Tu estava todo enrolado na vida. Como é que você comprou essa casa? Como é que essa porta abriu? Até pouco tempo tu estava na lama. Como é que teu filho entrou lá se meu filho é melhor do que o seu? Ah, Jesus. Eles querem saber a mecânica, mas eles não querem entender como é que foi o processo longo. Eles querem saber se é ocus pocus, se é lâmpada mágica. Não, qual foi a palavra mágica? Eles não querem lembrar o processo do barro, da areia, da dificuldade de ouvir as pessoas dizendo, é pecado, é pecado, é pecado. Mas você sabia, não é. É glória de Deus, 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 é glória de Deus. Você já sabia, mas eles não acreditavam. Então eles querem assim, mas como é que foi? Como é que tu entrou nessa empresa? Como é que aconteceu? Isso foi rápido. Rápido. Quanta madrugada, ouvindo besteira, piada de mau gosto. Ela está assim porque está em pecado. E o Espírito falando, é para minha glória. É para minha glória, aleluia. E você olhando para o céu dizendo assim, mas como é que vai ser para a glória dele? Como é que é para a glória dele? E quem está à sua volta dizendo assim, está enrolado. Aí os vizinhos, mas como é que foi isso? Como é que acontece? Como é que funciona? A resposta dele, pastor Jean, é de uma sabedoria única. Verso 11. Porque um homem chamado Jesus fez barro e colocou nos meus olhos e disse para eu ir lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e voltei vendo.
Olha na sua Bíblia aí, do verso 2 ao verso de número 11. Vê se Jesus se apresentou a ele. Vê se os discípulos chamaram Jesus pelo nome. Os discípulos chamam ele de mestre. Como é que ele sabia que era Jesus? Como é que ele sabia, cara? Porque só Jesus para fazer uma obra dessa. Ninguém mais tem capacidade de fazer essa obra. Aleluia! Olha a resposta dele, verso homem. Olha o verso 11. Repara no texto que ele diz assim, ó. Um homem chamado... Ele já começa com Jesus em primeiro. Ele não diz assim, não, eu fui lavar lá no tanque, que tinha um barro no meu olho, porque Jesus colocou. Não. Jesus primeiro. Aleluia. A melhor explicação que você pode dar para as pessoas, para sua família, para os amigos, que querem uma resposta lógica, eles querem lógica. Mas como é que você entrou aí? Como é que foi isso? Qual é o nome do cara que te ajudou para fazer isso? A melhor resposta é aqui, ó. Um homem chamado Jesus. Quem te deu esse carro? Um homem chamado Jesus. Como é que comprou isso aí? Um homem chamado Jesus. Quem abriu essa porta? Um homem chamado Jesus. Como é que você conseguiu essa viagem? Um homem chamado Jesus. Qual é o nome do advogado? Um homem chamado Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não há outra resposta. É o único nome que importa. Aleluia! Aleluia!